Hoje é domingo, dia 27 de setembro, celebramos o 26º domingo do tempo comum e refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Eu sou o Diácono Amaral, da Diocese de Dourados, assistente eclesiástico da comunidade Rua. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. E então Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos radioouvintes, lembramos que no domingo passado nós refletimos sobre a parábola dos operários da vinha, onde o Senhor, desde a madrugada, chamou uns às 5 da manhã, contratou outros às 9, outros aos meio-dia, outros às 3 da tarde, outros às 5 horas da tarde. E no final mandou que se pagasse a cada qual dos operários, começando pelos últimos até os primeiros. E veja bem, então todos nós somos convidados a aderir ao projeto de Deus, à nossa vida de fé, ao sentido mais sublime da nossa existência. E quando Jesus fala aqui, o primeiro que foi chamado e não atendeu, aquele que não atendeu o chamado de Deus, foi justamente o povo judeu, que vendo a diferença como Jesus conduzia, sendo ele o Messias, eles não quiseram crer que Jesus era o Messias. Era Jesus o Redentor da humanidade, o Deus feito homem que se revestiu da nossa miséria, da nossa humanidade, para nos revelar o amor mais profundo de Deus por cada um dos seres humanos. E todo aquele povo que estava desesperançado, que não estava consolidado nos seus projetos de fé, nos seus cargos, nos templos, como estavam os mestres da lei aqui e os escribas, aderiram ao projeto, ao convite, ao chamado de João Batista para a conversão, para o batismo da conversão e iniciar o conhecimento do processo de conhecimento de Jesus. É por isso mesmo que nós refletimos aqui como a primeira leitura também do livro do profeta Ezequiel, onde o próprio povo fala que Deus, a conduta de Deus não era correta, não crendo que todas as consequências das suas misérias, a consequência da sua deportação, a consequência da sua fome, inclusive, e da destruição do povo, era consequência dos pecados e do não crer em Deus. Por isso mesmo que Jesus está fazendo esse alerta para os mesmos mestres da lei que continuavam na mesma falácia, consolidados apenas nos seus propósitos e na sua maneira de entender a Deus. Aí, quando nós vemos então a segunda leitura que compõe essa liturgia dominical da carta de São Paulo aos Filipenses, que é a Epístola da Alegria, no capítulo 2, São Paulo vai iniciar assim: se existe consolação na vida em Cristo,
se existe alento mútuo no amor, se existe comunhão no espírito, vivei em harmonia procurando sempre a unidade. Então ele vai mostrar que todo aquele que se encantou, teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, se encantou com ele, vai deixar de haver divergência, vai deixar de pensar em si próprio, vai deixar de ter ambição, vai deixar de ter inveja do irmão que progride às vezes na fé mais rapidamente do que ele. E no versículo 5, ele dá a chave de leitura para cada qual de nós. Tendes em vós os mesmos sentimentos que existe em Cristo Jesus, para depois mostrar, ele não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a figura humana, a figura de escravo, revestindo a nossa humanidade, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí ele conclui ali no versículo 10 e 11, por isso, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos abismos, algumas traduções falam até nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Então, caro irmão, todo dia é um dia novo na existência de cada qual de nós. A cada momento é um motivo de uma conversão mais profunda, de uma adesão mais profunda, do revestir-se de Cristo Jesus, da sua graça, do seu Espírito, da sua paz, da sua esperança e da sua misericórdia, para que nós efetivamente possamos caminhar rumo à santidade. Ajustemos o GPS do nosso coração ao GPS do coração de Cristo Jesus, para que nós caminhemos. Sabemos que a nossa miséria humana, por vezes, faz com que nós fraquejemos, mas tenhamos a firme ousadia de querermos ser santos e chegar à glória eterna junto com Cristo Jesus. Um abençoado domingo para todo mundo, na paz, na esperança, na alegria, e que Cristo Jesus seja sempre a vossa força e a condução das vossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, meu irmão, compartilhe com os outros, faça o seu comentário, envie o seu comentário para a comunidade Ruá, que nós ficamos extremamente agradecidos com a tua manifestação. Compartilhe conosco. A todos vocês que nos acompanharam, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a alegria e a unidade do Espírito Santo estejam convosco. E Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, hein? Deixa o seu like, hein?